Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sou a professora Aline Mendes, professora de Direito Civil aqui da casa, e é com muito prazer que eu venho falar com vocês hoje sobre, esse tema que é tão importante hoje, sempre, capacidade sucessória, novos direcionamentos dos tribunais, falarmos sobre indignidade, falarmos sobre deserdação, as formas de exclusão dos herdeiros necessários da sucessão. Então, são duas formas, que nós temos, são a indignidade e a deserdação, mas cada uma com seus requisitos, cada uma com seus propósitos, cada uma com suas características específicas. Então, eu venho aqui falar com vocês sobre isso, sobre outros temas, e é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse programa da ESO. Eu sou doutora em Direito, para quem não me conhece, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou doutora em Direito, eu sou membro do IPDFAM aqui em Goiás, Eu estou aqui falando tranquilinho, mas daqui a pouco eu solto um porta, um porteira, Então, eu sou de Goiás. Na verdade, eu sou de Brasília mas moro em Goiás já há muitos anos. Eu sou goiana de coração e de sotaque. Então, é com muita alegria que eu recebi esse convite da ESO e com muita alegria estou aqui com vocês novamente para falarmos um pouquinho desse tema. Vamos lá? Bom, primeiro ponto, O que é a sucessão? Como é que ela se abre? Como é que ela se dá? Como é que ela ocorre? A sucessão é a transferência da propriedade, primeiramente da posse e depois da propriedade em definitivo dos bens de alguém que falece aos seus sucessores. E quem são esses sucessores? Todos nós somos herdeiros de todos. De quem que eu posso herdar? De quem que eu não posso herdar? Então é isso que nós vamos tratar aqui. O que é a capacidade sucessória? Então, no momento que uma pessoa falece, naquele exato momento abre-se a sucessão. Tá? Não se abre inventário, não se formaliza partilha, nem nada. Abre-se a sucessão. Então, a sucessão ocorre com o momento do óbito. Então, para que eu tenha uma sucessão, infelizmente, eu preciso que tenha ocorrido o óbito de uma pessoa querida. Então, ali, com a morte de alguém, vai abrir a sucessão, ou seja, vão ser chamados para receber aquele patrimônio, ativo ou passivo, e os seus herdeiros. Por que eu falo em patrimônio ativo ou passivo? Porque nós temos duas formas de patrimônio. Nós temos o patrimônio ativo, que são os bens, o dinheiro, aquilo que a gente quer receber, que às vezes as pessoas até brigam, viram inimigos por causa desses bens. E nós temos o patrimônio passivo, que são as dívidas. Então, a pessoa quando falece, nem sempre ela deixa só bens, dinheiro, patrimônio ativo aí que vai se transformar em benesses para os seus sucessores. Muitas vezes a pessoa deixa dívidas. E essas dívidas, elas têm que ser pagas com aquele patrimônio também que foi deixado. Então, por isso que nós falamos que quando abre-se a sucessão, há uma transferência do patrimônio ativo, do patrimônio passivo, aos herdeiros. E quem são esses herdeiros? Quem são essas pessoas com capacidade para serem herdeiros? Então, nós temos aí algumas regras que estabelecem a capacidade sucessória. O artigo 1788, ele trata o seguinte: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, são legitimados a receberem, de uma forma natural, sem testamento, as pessoas nascidas, a pessoa que já nasceu, ou concebidas no momento em que abre-se a sucessão. Então, vamos supor aqui, o pai falece, então o seu João morreu. O seu João, ele tinha 3 filhos, Vou colocar aqui só filhos. Tinha 3 filhos e ele tinha uma namorada e essa namorada estava grávida do 4º filho. Então, quem serão os herdeiros? O seu João não tinha ascendentes e só tinha esses 4 descendentes. Então, quem serão os chamados a sucederem? Os 3 filhos já nascidos, mas aquele que foi concebido no momento da abertura da sucessão. Então, ele já estava concebido no momento da
do falecimento. Então, o seu João morreu hoje, a namorada dele já tinha que estar grávida. Então, se ela estava grávida, aquele nascituro tem os seus direitos sucessórios resguardados. Lembram lá do artigo, dos primeiros artigos do Código Civil, se não me engano, artigo 2, fala o seguinte, que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ou seja, aquele feto, né, aquele bebê que ainda está numa fase gestacional, que está em uma fase de desenvolvimento, ele tem o seu direito sucessório resguardado. Então, se ele, no curso da gestação, ele morrer, né, por algum motivo, né, se ele se tornar um natimorto, ele perde essa capacidade sucessória. E aí, os bens do seu João serão partilhados só para os 3 filhos dele. Ah, mas e se ele nascer? A gente ainda fala assim, nascer com vida, né? A pessoa só pode nascer com vida. Então, se ele nascer, e aí, a partir do momento do nascimento dele, ele adquire aquela capacidade sucessória. Então, até o momento do nascimento, ele não tem capacidade sucessória, ele tem direitos resguardados. Então, chega um momento, né? Vamos supor que foi um arrolamento sumário. E aí, entrou-se num acordo dos 3 filhos do seu João com a mãe do bebê, e aí foi feita lá a partilha, fizeram a partilha para os 3 filhos, e essa parte que seria do bebê, tá? Fica suspensa, fica suspenso ali até que haja o nascimento. Se houver o nascimento, esses bens serão transmitidos para esse bebê. Se não houver o nascimento, essa mãe vai herdar? Não, tá? Porque o direito é dele. E ele só vai receber esse direito, ele só vai ter capacidade sucessória se ele nascer. Agora, vamos supor que ele nasceu, né? Nasceu com um prematuro ou qualquer coisa e ele resistiu poucos minutos e veio a óbito. E aí o que vai acontecer? Os bens do seu João vão ser transferidos para esse filho, né, recém-nascido. Com a morte dele, esses bens serão transferidos para a mãe. Então, o seu João, o Joãozinho e a mãe do Joãozinho. Então, os bens do seu João passam para o Joãozinho quando ele nasce. E quando ele morre lá na incubadora, minutos após, quem vai receber? A mãe. Mas a mãe do Joãozinho não vai receber por capacidade sucessória do seu João. Quem tem capacidade sucessória em relação ao seu João é o filho dele, que acabou de nascer. Certo? Mas com o falecimento com o falecimento do Joãozinho, quem abre-se a sucessão do Joãozinho e quem vai receber os bens? A mãe. Então, os bens vêm do seu João, do Joãozinho para a Maria. Entenderam? Então, isso é a capacidade sucessória. É a capacidade que nós temos de sermos herdeiros. É a capacidade que nós temos de recebermos herança. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Então, a lei estabelece que para que haja capacidade sucessória, a pessoa tem que estar viva ou concebida no momento da abertura da sucessão. Quando ocorre a abertura da sucessão? No momento da morte. Então, vamos supor que o seu João morreu lá no dia 1º de julho de 2022. Ali abriu a sucessão do seu João. Então, o seu João tinha 3 filhos vivos, o José, o Joaquim e o Manuel. E a Maria estava grávida do Joãozinho. Então, esses 3, o José, o Joaquim e o Manuel, já têm a capacidade sucessória. A capacidade do Joãozinho vai depender do nascimento. Se ele nascer, ele vai receber essa herança deixada pelo seu João. Se porventura, no curso da gestação, houver alguma situação que esse feto não sobreviva, né, que ele não nasça, ele perde a sua capacidade sucessória e essa capacidade sucessória não se transmite para a mãe dele. Entenderam? Ah, mas você acabou de falar que a Maria vai receber. Se o Joãozinho nascer, falecer, aí vem do seu João para o Joãozinho, com o falecimento do Joãozinho, vem do Joãozinho para a Maria. Agora, se a Maria, por algum motivo, ela aborta esse feto no curso da gestação, esse feto, o nascituro, perde aí os seus direitos
né? Deixa de ter direitos preservados. Por quê? Porque ele já não existe mais, né? Uma das formas de extinção de direitos é a morte. Então, com a morte dele, ainda na fase gestacional, ocorre a perda dessa capacidade sucessória. Entenderam isso? Prestem atenção. Agora, a lei também nos estabelece algumas outras formas de capacidade sucessória. Olha aqui o que fala o artigo 1799. Na sucessão testamentária, podem ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, no momento que havesse a sucessão. Gente, olha só. Então, lá, aquilo que nós estamos falando aqui, ó, no artigo, volta aqui no primeiro slide, 1798, observe que são artigos subsequentes. O 1798 trata da sucessão legítima. O que é a sucessão legítima? É aquela proveniente das relações de parentesco naturais. Quando eu não tenho um testamento, então eu tenho a sucessão legítima. Agora, quando eu tenho um testamento, no meu testamento eu posso estabelecer outras formas de sucessão. Eu posso estabelecer, deixar patrimônio para pessoas que ainda não estão concebidas. Então, vamos supor, olha só, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, no momento que havia a sucessão. Olha aqui. Então, o seu João tinha lá o José, já esqueci os nomes, José, Joaquim e o Manuel, filhos, certo? Filhos. E o Joãozinho, nascituro. Ok. Mas o seu João tinha a Ana, que era uma afilhada dele, que era uma pessoa muito querida, que ele tinha como filha mesmo. A Ana era só afilhada, não tinha nenhuma relação de parentesco biológico com o seu João. O seu João pode beneficiar a Ana? Pode. Pode estabelecer ali uma capacidade sucessória por testamento. Ele pode deixar parte do seu patrimônio para a Ana? Pode. Tá? Lembrando que, se ele tem herdeiros necessários, ele só pode dispor de 50%, até o limite de 50%, dos seus bens em testamento. Então, ele pode pegar 50% da herança e deixar para o Joãozinho, para o José, para o Joaquim, para o Manuel, e os outros 50% para a Ana? Pode. Imagina a confusão que isso vai ser. Mas isso não é problema nosso nesse momento. Vai ser problema de vocês quando vocês estiverem aí de frente com um caso desse, seja advogando para a Ana, seja advogando para um dos herdeiros, né? Que os herdeiros certamente vão querer argumentar aí alguma nulidade desse testamento. Mas o que vocês têm que pensar é o seguinte: ele pode deixar para a Ana? Pode. Então, quando ele deixa um testamento beneficiando uma pessoa, e essa pessoa pode ser um terceiro, ou pode ser para os próprios herdeiros já legítimos, tá? Mas vamos tratar aqui de um terceiro não legítimo. E ele gosta muito da Ana, então ele vai lá e deixa um bem para a Ana. Mas ele também quer beneficiar um filho, né, um eventual neto postiço, né, que a gente costuma falar, um neto postiço aí que seria o filho da Ana. E ele pode fazer isso? Pode. Então ele pode fazer um testamento estabelecendo que ele deixa 10% da sua herança para o filho da Ana. Imagina que a Ana nem casou ainda, não tem namorado, está solteira, mas a Ana é uma pessoa muito querida e está ali. E a Ana está viva. Então, ele vai deixar 10% da sua herança para o filho da Ana, quando a Ana tiver esse filho. Para o primeiro filho da Ana. Tá? Vai chamar João alguma coisa em homenagem a esse padrinho. João Pedro, João Marcos, João Paulo, né? Por que eu uso João, gente? Porque eu acho esse nome lindo. Tá? Eu adoro esse nome. Eu falo que quando um dia tiver um filho, vai ter que ser João alguma coisa. E aí, então, o João, vamos colocar aqui o João Paulo, tá? Que vai ser o filho da Ana, vai receber esse bem, essa parte desse patrimônio deixada pelo seu João, padrinho da Ana. Mas ele pode fazer isso, mas o João Paulo nem está concebido. Pode. Desde que ele pode fazer uma cláusula estabelecendo, olha, deixo 10% do meu patrimônio para o primeiro filho da Ana, quando ele nascer, quando ela tiver esse filho. Ok? É possível? É. Só que, ainda que ele não esteja concebido,
Então, a Ana pode estar grávida, se ela tiver concebido já não tem mais discussões, mas ele pode ainda não sequer estar concebido. E aí ele vai falar o seguinte, então ele deixa aqui 10% para o primeiro filho da Ana, quando a Ana tiver um filho, mas qual que é a condição? Olha a segunda parte aqui do artigo, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao haver da sucessão. Qual que é o requisito para que esse filho da Ana, que sequer está concebido, venha a receber esse patrimônio? Que a Ana esteja viva no momento da abertura da sucessão. A Ana tem que estar viva no momento em que o seu João falecer. Entenderam? Então, aqui, ó, filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador. Então, o filho da Ana, ainda não concebido, porque ele foi indicado pelo autor da herança em testamento. Mas, para que isso aconteça, a Ana tem que estar viva. Porque se a Ana estiver morta, ela vai ter filho? Não. Né? Ela não vai ter condições de ter um filho. Se a Ana estiver morta, ela vai ter capacidade sucessória. Esse filho não concebido ainda vai ter capacidade sucessória? Não vai. Tá? Então, às vezes as pessoas confundem. Falam assim, mas como que um filho não concebido, se ele já estiver vivo no momento da abertura? Não é o filho não concebido que tem que estar vivo. É a pessoa indicada. Então, a Ana vai ter um filho, está planejando ter um filho daqui a um ano. Tá? E aí, a Ana, quando esse filho nascer, ele vai receber 10% da herança deixada pelo seu João, padrinho da Ana. Tá? O suposto aí, o avô postiço. E aí vem... Mas o que vai acontecer? No momento da abertura da sucessão, a Ana tem que estar viva. Porque se ela não estiver viva, essa cláusula testamentária, ela perde totalmente a sua validade. E aí o que vai acontecer? Esses 10% que se deixou para o filho da Ana, vai voltar para o monte e vai ser partilhado entre os herdeiros legítimos, tá? Salvo se ele tiver deixado uma outra recomendação. Caso a Ana não tenha filhos, dentro do prazo de 5 anos, esses 10% terão que ir para os filhos da Joana. Caso a Ana não esteja viva no momento da abertura da sucessão, os beneficiários serão os filhos da Joana. Então, ele pode estabelecer dentro do testamento uma sucessão, né, uma hipótese aí de sucessão, caso aquela hipótese inicial, aquela ideia inicial, não aconteça. Entenderam isso? Então, isso também vem da capacidade sucessória, só que ela vem de uma capacidade sucessória não legítima, não biológica, ela vem através de um testamento. E o testamento, ele tem essa vantagem, você pode estabelecer capacidades sucessórias, assim, não capacidades sucessórias, você pode estabelecer herdeiros da forma como lhe for conveniente. Lembrando, se eu tenho herdeiros necessários, e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, né, ascendentes, descendentes, cônjuges, companheiros, eu só posso dispor até 50% do meu patrimônio em testamento. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor 100% do meu testamento, dos meus bens em testamento. O que aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam, aconteceu com o Jô Soares, né? Vocês se lembram que o Jô Soares, ele tinha sido casado com uma moça chamada Flávia. Ele foi casado várias vezes, né? Mas a última esposa dele chama-se Flávia. E ele tinha um filho, fruto de um outro relacionamento, não com essa Flávia. E esse filho, se não me engano, ele chamava Rafael. Ele faleceu há uns 8 anos, mais ou menos, tá? Então, o Jô Soares faleceu esse ano, 2022. Eu acho que o filho dele faleceu mais ou menos em 2015, por aí. Eu sei que ele não tinha, no momento da sucessão, ele não tinha parentes, não tinha herdeiros necessários. Então, ele era filho único, os pais já eram falecidos, e ele não tinha filho porque o filho dele já havia falecido. E ele também não era casado. E aí, o que ele fez? Obviamente, ele devia ter primos, né? Pessoas, assim, a gente sempre tem parente, né, gente? Parente, ninguém é tão sozinho no mundo, assim, que não vai ter nunca um parente, nem que seja para vir reclamar herança. Pode não ser um parente legal, que vai ali confraternizar com você nos seus momentos difíceis, mas para reclamar herança, você pode ter certeza que vai aparecer muita gente. Mas, certamente, ele tinha alguém, mas ele fez um testamento, e nesse testamento, ele dispôs de 100% da sua herança através desse testamento. E aí ele beneficiou essa ex-esposa, Flávia,
com quem ele mantinha um ótimo relacionamento, apesar deles terem se separado, né? Eles mantinham um ótimo relacionamento, segundo os jornais, tá? O que eu sei disso aqui é de informação de jornais, etc. Ele deixou parte dos bens para ela e a outra parte dos bens para funcionários, pessoas que trabalharam com ele durante muitos anos e que eram pessoas que ele gostava muito, né? Geralmente um motorista, um cuidador, né? Principalmente nessa fase final de vida que ele teve um problema de saúde. Então a pessoa vai se cercando de outras pessoas ali que vão lhe prestando um auxílio e que em algum determinado momento da sua morte, você faz o quê? Você pega essas pessoas e beneficia com o seu testamento. Isso é possível? Sim. Então, ele estabeleceu para estas pessoas, através de um testamento, uma capacidade sucessória. Ele estabeleceu, essas pessoas não tinham capacidade sucessória dele. Né? O funcionário pode receber bens deixados pelo patrão, se o patrão não fez um testamento. Não, ele não tem essa legitimidade. Mas se ele fez um testamento, ele abre ali um leque para essa capacidade. Tá? E torna essa pessoa herdeira. O inciso 2 fala nas pessoas jurídicas, tá? E aí não tem limitação qual a natureza da pessoa jurídica, fala em pessoas jurídicas. Mas tem que ser pessoas jurídicas, pessoal, registradas com CNPJ, tá? Não é a vendinha lá que a minha mãe tem na casa dela, que ela vende lá os ovos, né, que ela traz da fazenda. Gente, minha mãe não faz isso. Minha mãe odeia esse tipo de... Minha mãe odeia fazenda, essas coisas. Mas vamos supor, tá? Se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai me xingar. Mas, vamos supor que a minha mãe tem ali uma fazenda, e da fazenda ela abriu ali na porta da casa dela, ali um cômodo, né, na casa dela, onde ela vende as coisas que traz da fazenda, né? Hortifruti, ovo. Isso é mais a cara do meu pai. Meu pai faria isso facilmente. Ovo, queijo, que é produzido na fazenda, qualquer coisa nesse sentido, tá? Ok. Só que aquilo ali é uma coisa informal. Ele tem a empresinha lá, vamos supor, vendinha do Ari. Ok. Tem a vendinha do Ari que tem os produtos lá trazidos da fazenda e tal. E aí, o que acontece? Meu pai, vamos supor que na empresa do meu pai lá, a vendinha do Ari, não tem CNPJ. Essa vendinha do Ari tem capacidade sucessória? Não, não tem. Então, mas ele é uma pessoa jurídica. Não, mas é uma pessoa jurídica informal. É uma venda, né? Mas ela não tem CNPJ. Então, a partir do momento que ela não tem CNPJ, ela não tem capacidade sucessória. Ela precisa ter a sua formação adequada conforme a lei empresarial determina. Tá? Então, não é qualquer pessoa jurídica. Até porque para ser pessoa jurídica, ela tem que estar registrada. A vendinha do Ari sequer é pessoa jurídica, tá? Ela só tem lá venda do Ari, ponto. Vendinha do Ari, mas ela não é uma pessoa jurídica. Por quê? Porque ela não está registrada. Entenderam isso? E também as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sobre forma de fundação. Então, a pessoa, quando falece, ela pode pegar parte do seu patrimônio e estabelecer ali como uma destinação para a formação de uma fundação. Então, vamos supor, eu quero criar uma fundação Aline Mendes, tá? Em prol da pesquisa do refluxo, tá? Eu sou uma pessoa que sofre com refluxo, eu sou uma pessoa que sofre das doenças psicossomáticas, né? Que é a minha cara. Assim. Refluxo, psoríase, gastrite. Então, eu quero uma fundação de pesquisa médica para doenças autoimunes psicossomáticas, ok? Então, eu vou pegar parte do meu patrimônio, vou destinar a essa pessoa jurídica para que seja ali formalizada uma fundação. Fundação Aline Mendes voltada para a pesquisa de doenças psicossomáticas. Posso fazer isso? Posso, através de um testamento. Se eu não deixo testamento, pessoal, eu não consigo estabelecer estas formas de sucessão. Se eu não estabeleço um testamento, eu não consigo fazer esse desmembramento, essa abrangência no meu patrimônio. Então, eu posso determinar que 10% do meu patrimônio, uma casa, uma chácara, qualquer coisa, né,
um local que eu tenho ali seja destinado para a construção de uma fundação voltada para, vinculada aí ao Hospital das Clínicas aqui de Goiás e tal, para que eles possam fazer pesquisas em prol da saúde das pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas? Pode. Então eu posso, se eu fizer um testamento. Agora, se eu não fizer, se eu não faço testamento, quem serão meus herdeiros? Os meus herdeiros legítimos, que são aqueles provenientes dos vínculos de parentesco. Se eu não deixo o testamento, eu não posso fazer essa coxa de retalhos aqui, né? Atualmente chama, antigamente era, meu marido fala que antigamente era coxa de retalhos, atualmente é patchwork. Então eu não posso fazer esse patchwork aí para que eu possa, né, anexar aí esses patrimônios dessas pessoas. Mas, havendo um testamento, eu estabeleço isso, e isso faz com que essas pessoas que anteriormente não teriam direitos da minha sucessão, passam a ter a capacidade sucessória. Ok? E olha no que fala o seguinte, o artigo 1800. No caso do inciso 1º do artigo antecedente, os bens da herança são confiados após a liquidação ou partilha ao curador nomeado pelo juiz. Então, é esse filho não concebido. Lembra da Ana? Nós falamos alguns minutos atrás. Então, o filho da Ana, que ainda não foi concebido, caberá ao juiz nomear um curador para esse patrimônio. Esse patrimônio vai ficar reservado. Ele vai ficar reservado até que a Ana tenha esse filho, até que esse patrimônio possa ser destinado a esse filho. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz vai nomear um curador, né? Vai nomear uma pessoa para ficar como administrador desse patrimônio, vai ficar como um administrador desses bens, até que eles possam ser entregues ao filho da Ana. Ok? Então, essa é a nossa ideia geral sobre capacidade sucessória. Eu vou fechar esse bloco, porque o nosso tempo já está esgotando, e volto no segundo bloco para a gente falar de ordem de vocação hereditária. Já já estamos de volta.